dia é a mesma coisa. É uma constante luta pra ficar de pé. Cansado de sofrer, você ora e clama a Deus por vitória. Parece que ninguém te ouve e você se sente só. Eu sei que está doendo, mas Deus está te vendo. Deus vai te levantar. Essa luta não vai te fazer parar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Não vai desanimar agora. Este deserto vai passar. Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, ao nosso bate-papo. Hoje nós começamos com uma música Vai Passar, de Lady Lair, que na verdade é um cântico evangélico, mas que inspira um pouco a nossa caminhada e a nossa vida, né? A impressão que nós temos diante da vida é de que a tortura vai nos apertar pro resto da nossa caminhada, né? É o que nós conversávamos na semana passada e que ficamos de fazer esse nosso bate-papo no sábado e acabou não dando, né? Mas hoje ainda volto. A impressão que a gente tem é de que essa dor vai continuar pro resto da vida, né? E vai nos abalar, vai nos machucar constantemente. E nós dizíamos de que a falta de perdoar, né, essa atitude de perdoar o outro, essa atitude de acolher o outro, deve partir de nós para que possamos aliviar o peso da nossa dor, da nossa angústia, da nossa tristeza. Muitos daqueles que nos acompanharam na sexta-feira viram um pouquinho sobre essa nossa fala, né? Então já estão aí, nós estamos dando sequência ao viver com sentido, né? Perdoar é mais barato. Damos as boas-vindas a Marlene, de Ouro Branco, Eliana, que também sempre está aí nos acompanhando, a Márcia Braga, o Sander, que possivelmente está lá do trabalho, nos acompanhando também. Hoje nós ficamos de falar os instrumentos de tortura, né? Devido aos apegos do nosso rancor, do nosso ressentimento, né? A nossa dor. Há quem diga de que a grande resposta que nós podemos ter para aliviar a nossa dor é sermos verdadeiros conosco mesmo, nem é com os outros, mas conosco mesmo. Se é algo que nos aflige, se é algo que nós percebemos, dizer ao outro. Mas vem sempre aquela sensação, o que o outro vai pensar a meu respeito? Bom, se o outro tiver que descarregar em você, ele não vai pensar o que você pensa a respeito dele, ele vai dizer mesmo, né? Então, da mesma forma deve ser a nossa atitude. Se é algo que nos incomoda e que você percebe, então você deve dizer. Nós dizemos na psicologia de que nosso instrumento de trabalho é tentar desvendar o que se encontra por detrás das palavras, né? E ao longo da vida a gente também vai percebendo o que se encontra por detrás das palavras, das atitudes e dos gestos. Muitas das vezes dizer aquilo que o outro não quer ouvir, as pessoas falam assim, é tão difícil porque há pessoas que se fala e elas não desejam ouvir. Isso acontece muito no espaço de
de comunidade, né? Há muitas pessoas que, se todas as pessoas que fossem às celebrações, que fossem aos cultos, que fossem aos momentos diante de Deus e vivesse aquilo que ouvem através da palavra, nós não teríamos desentendimentos, nós não teríamos disputas, nós não teríamos rancor, nós não teríamos tantos outros males que nos afetam e que nos adoecem. Mas se os temos, é porque há muita gente que ouve, mas não escuta. Então, o interessante é justamente isso, é perceber de que nós estamos nesse contexto. Há muita gente que não quer ouvir determinadas coisas. Mas mesmo não querendo ouvir, você não pode com isso deixar de dizer. Mas o que você pode, muitas das vezes, é fazer intervenções. É falar assim, olha, eu vivo muito dessa questão de intervenção, né? Quando a pessoa fala assim, não dá, vai dar errado, vai acontecer isso, vai fazer aquilo, ou às vezes me diz uma coisa e depois diz outra. Então eu vou marcando tudo isso, depois dou uma intervenção para poder ver até que ponto essa pessoa está sendo coerente, correta consigo mesmo. E aí você acaba percebendo de que há muitas, eu falo assim, há muitas entradas, né? Eu brinco muito de que uma vez fiz uma viagem de São Paulo a Goiânia. Eu saí de São Paulo às 7 horas da manhã, da rodoviária de São Paulo. Nós fomos chegar em Goiânia no outro dia, então nós ficamos na estrada das 7 da manhã, às 19 horas, ainda estávamos na estrada, 20 horas na estrada, fomos chegar no outro dia às 3 horas da madrugada, que o ônibus entrou em tudo quanto entrada que tinha na estrada principal. E eu dizia assim, há pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que ficam dando aquelas entradas para poder dar contornos, para ver se engana o outro, tira o outro do caminho certo, né? Então, o que nos leva às vezes a ouvir, né, e perceber, se você quer perceber o que se encontra por detrás das palavras, é ouvir. E muitas das vezes a pessoa entra em contradição. E como que você pode fazer com que a pessoa consiga perceber de que você, na verdade, não se enganou? É dar as intervenções. Às vezes eu devolvo para o outro para deixar o outro apertado em mau lençóis, né? Ou mau lençol, ou seja, sem ter saídas. E aí a pessoa volta até você tentando consertar aquela situação. Para que isso? É maldade? Não. Às vezes é uma forma, um mecanismo de fazer com que o outro enxergue. E muitas das vezes as pessoas não querem enxergar essa situação. Nós hoje vamos falar sobre os instrumentos de tortura, né? Olha, quantas pessoas que aparecem no nosso meio, no nosso campo de trabalho, nos nossos consultórios, e que apresentam uma úlcera, decorrente do quê? De questões que ela fica remoendo. E muitas das vezes de questões que ela não diz para o outro. Uma dor de cabeça. São questões que muitas das vezes é uma forma disfarçada de conseguir digerir aquilo que ela não dá conta de fazer. Mas o que se encontra por detrás da úlcera, por detrás da dor de cabeça? A insônia, a fadiga, a gastrite, a dor de estômago, a dor na nuca, né? Nós dizemos de que todas esses instrumentos são alguns dos instrumentos de tortura que adquirimos pela falta de perdão e pela falta de dizermos e sermos sinceros conosco mesmo. Existem ainda outros, mas esses são os que com maior frequência costuma-se ter como instrumento de autotortura. Nós nos autotorturamos, né? A tortura dói, sangra, faz sofrer, gemer e padecer. E a gente vê de que há muitas pessoas que sofrem dessa forma
E o discurso? Eu não dou conta, não vai dar certo, isso você não vai conseguir, isso não acontece, isso não pode existir, isso não... Então, são discursos que sempre colocam obstáculos, porque a pessoa já está tão acomodada no espaço dela que não permite avançar. E aí então você precisa desestruturar aquele espaço. Eu me recordo uma vez conversando com um bispo, eu dizia assim, olha, tem na minha comunidade umas mulheres que se dizem freiras, mas não são freiras, né? E foi, o que você fez? Ah, eu tentei lá conversar, falar, essa questão toda, não deu certo. Então ele falou assim, a melhor intervenção é o silêncio. Por quê? Quanto mais você mexe, mais você faz propaganda. Quanto menos você mexe, mas tem intervenções certas, aquilo morre, porque não é de Deus. Então eu comecei a perceber isso e, de fato, passado um tempo, ninguém entrou na comunidade, as mulheres ficaram de idade, morreram e acabou. Então, falo que há muitas intervenções que você pode dizer sim, você pode falar. Mas há muitas pessoas que, mesmo que você fale, elas não querem ouvir, elas não querem enxergar. É quantas pessoas chegam ao consultório e eu digo assim, olha, mas por que será essa úlcera? O médico não descobriu, essa gastrite? Não, não. Mas aí você vai conversando, conversando, você percebe que existe no coração daquela pessoa uma dor, né? E que remonta muitos anos, ou muitas décadas, né? Aquela dor. E aí você fala assim, gente, mas como que a pessoa não conseguiu se livrar disso, não desejou se livrar disso? Ela não se livrou justamente porque ela foi se acostumando. E há muitas dores que aparentemente nós curamos. Fica igual a ferida, né? Você vê uma ferida no corpo, você passa um remédio, curou. Mas você continua sentindo a dor na perna, né? Você vai ao médico, o médico fala assim, olha, a tua perna está tomada por um câncer, né? E aí? O que vai acontecer? Você curou por fora, mas por dentro não está curado. E há muitas pessoas que vivem essa situação. Elas se curam por fora, mas por dentro não estão curadas. E aí então elas de duas formas tentam manipular o outro. Continua insistindo de que aquela dor não tem nada a ver com os sofrimentos externos, ou continua passivamente no espaço delas, querendo que os outros tenham dó dela, né? Se ser torturado por um só momento é terrivelmente dolorido, imagine por um tempo infinito. Quem está sendo torturado faz-se algumas perguntas. Quando tudo isso vai acabar? O que fiz de errado para merecer isto? Mesmo às vezes sem poder falar do seu interior, vai um brado. Parem de me agredir ou me matem de uma vez para terminar esta agonia. Existe até o chamado golpe de misericórdia dado para matar o animal quando se percebe que não tem mais nenhuma chance de sobreviver. Pelo perdão, damos fim à fábrica de instrumentos de autotortura e ao nosso sofrimento. Ao invés de esperar pelo golpe de misericórdia para parar de sofrer, perdoemo-nos a nós mesmos e aos outros de todo o coração, declarando a nossa inocência e a de nossos agressores. No fundo, nós dizemos assim, quando a gente tem essa atitude, a gente percebe que perdoar é mais barato. E isso não vai fazer da gente menos e nem mais. Eu costumo dizer assim, olha, na vida a gente já leva tanta bagagem, né? Tanto sofrimento, tantas angústias, tantas surpresas da vida, né? E a vida vai se tornando pesada, cansativa, né? Você vai ao médico, realmente parece uma doença, e aquela doença é clinicamente comprovada, né? Você vai à família, a questão financeira está abalada,
Você vê de repente alguém morrendo que você gostava. Então são dores, são sofrimentos que você traz, né, ao longo da vida e que te marca. Mas parece-me que marca, mas a pessoa não sofre do jeito que deveria de sofrer, porque ela vai trazendo outros pesos para a vida que ela poderia descartar, mas ela não consegue descartar. Doenças são doenças ligadas à falta de perdão. É no âmago do perdão que renasce a criação em sua pureza original. O corpo pode exprimir muitas coisas que a alma não diz. Muitas vezes pode ocorrer que a pessoa, diante de uma situação difícil, em vez de enfrentá-la diretamente e tentar dominá-la, cai doente. Daí que eu falo assim, olha a importância da gente dizer aos outros aquilo que nos incomoda. E pouco se importe com aquilo que os outros vão pensar de você. As pessoas vão gostar de você por aquilo que você é, né? E você precisa se conhecer. Não tente viver a sua vida querendo agradar os outros. Você não vai conseguir viver a vida inteira encenando num palco com as cortinas abertas. Um dia o roteiro acaba e aí as pessoas vão se decepcionar contigo porque você fez uma propaganda, mas na verdade é outra. Então seja você mesmo nesse sentido assim de que os outros precisam gostar de você com aquilo que você é. O próprio Jesus na Sagrada Escritura diz, olha, vá, levem a minha palavra, anuncie a minha palavra, né? Nos lugares que você for acolhido, muito bem. A paz esteja nessa casa. Nos lugares onde você não for acolhido, ó, balance a tua sandália, a tua túnica e vai embora para não ficar nem um restinho daquela poeira naquele lugar, né? Ou daquela pessoa. Vai embora, continue. Há tantas pessoas que necessitam de você. Mas não queira fazer as coisas para agradar. Seja você mesmo. Os efeitos colaterais provocados pelo cultivo de pensamentos rancorosos podem ter um grande impacto negativo sobre nossa saúde e bem-estar. Apontamos algumas doenças mais comuns que podem surgir em consequência dos pensamentos rancorosos: dor de cabeça, dor nas costas, dor na nuca, dor de estômago, hipertensão, câncer e sintomas semelhantes aos da úlcera, depressão, fadiga, ansiedade, irritabilidade, tensão e esgotamento, insônia, agitação, apreensões e infelicidade. Em hipótese alguma, queremos aqui dar uma avaliação clínica sobre doenças físicas e psíquicas. O que, na verdade, trazemos são as vantagens de descarregar tudo aquilo que não é essencial na nossa vida. Por isso faz-se necessário destacar as desvantagens da falta de perdão. Apoiados na prática e experiência de profissionais na área médica e também como próprio psicólogo nessa experiência, aponta algumas doenças que podem ter alguma ligação mais direta com a falta de perdão e de dizer as coisas que nos incomodam às pessoas, quando nós percebemos essas coisas. As causas de uma mesma doença podem ser muitas. Dentre elas pode também estar o perdão negado ou o rancor guardado. Para ressaltar as vantagens de perdoar e de descarregar aquilo que não é essencial, o prejuízo de ficar preso a um ressentimento, cito aqui a exclusiva palavra da renomada médica endocrinologista Clara Schneider sobre o assunto. Não perdoar ou apegar-se à raiva, ao medo, ao sofrimento, tem um impacto enorme sobre nosso corpo, porque cria tensões que afetam os sistemas fisiológicos, dos quais depende nossa saúde, sobrecarregando o coração, o cérebro e o sistema imunológico de todos.
os órgãos do corpo. O rancor é de fato um fator de risco à saúde. Aí é interessante perceber assim, olha, o perdão cura, liberta o nosso coração, tira a nossa dor, tira o nosso sofrimento. A maioria de nós evitaria uma droga que pode lhe fazer mal e causar efeitos colaterais nocivos. Porém, não fazemos a mesma seleção com respeito aos pensamentos que cultivamos. Na maioria das vezes, nem temos consciência dos efeitos tóxicos que esses pensamentos podem ter sobre nosso corpo. E a gente ouve muito isso daí, né? Você vê, a pessoa chega ao consultório, lá com questão de depressão, ansiedade e tantos outros males, e você encaminha para o psiquiatra dá um remédio, a pessoa diz de que aquele remédio vai criar dependência, é muito forte, essa questão toda, né? E aí então você começa a trabalhar com a pessoa percebendo que há muitas coisas que ela carrega na vida são frutos da fantasia dela e muitas das vezes fruto da pouca maturidade de digerir as questões que ela traz na sua caminhada. E aí então a pessoa não consegue, não dá conta, não enxerga ou não quer enxergar. Aí vai remoendo, remoendo, remoendo. E aí nós dizemos, a vida vai passando e vai passando, e a pessoa está lá, presa no passado. O perdão é o remédio mais eficaz de que dispomos para curar os pensamentos que provocam essa longa lista de sintomas. Ele é extraordinariamente eficaz para remover a causa de muitos males, físicos e emocionais. Não apenas os sintomas, mas principalmente as causas. Nem sempre estamos dispostos a admitir a possibilidade de que, guardando ressentimentos, estamos, na verdade, escolhendo sofrer. Então, é difícil, né? Se a gente não se enxerga no espaço que nós construímos para nós mesmos, dificilmente nós vamos perceber de que estamos ali imbuídos ou envolvidos nesse sofrimento decorrente dessas questões que nós trazemos ao longo da vida, né? Quando pensamos que não perdoamos, estamos punindo a pessoa que nos ofendeu. Na realidade, é o inverso que ocorre. O maior dano causado é a nós mesmos. É aquilo que eu dizia, né? Você briga comigo. Aparentemente, eu vou ficar um tanto quanto chateado, né? Com sentimento, às vezes, de culpa. Mas vai chegar um momento que eu vou olhar para o outro lado e dizer assim, gente, olha, que coisa importante para a minha vida, né? Eu vou partir. Quem vai ficar com a dor, com o sofrimento, com o rancor? O outro que brigou comigo. Mas eu vou continuar vivendo. Porque não há uma Maria só no mundo, né? Ou um José só no mundo. E eu digo assim, não há só uma... Eu falei isso uma vez para um padre que fazia terapia. Calma, meu irmão. Não existe uma paróquia só no mundo. Se você não está dando conta, não dá para levar, olha, não fique se matando, se remoendo, né? E eu brinquei, o máximo que vai acontecer se você morrer lá de desgosto, de angústia, é um quadrinho lá na sacristia, né? Esteve aqui de tal ano a tal ano, padre fulano. Né? Pronto. Não, vai viver a tua vida. Falei certa vez para um padre, né? Tenho tantos anos de padre, nunca tirei férias. Ele pensou que eu fosse dar os parabéns, tudo, né? Peguei na mão dele e falei assim, meus pêsames, meus sentimentos. Quando você ficar doente ou morrer, não vão fazer outra coisa senão ligar para o bispo para poder mandar um padre que esteja melhor e que consiga administrar melhor. Então, viva a tua vida no momento que você pode viver, é lógico, sem deixar de lado as tuas responsabilidades e os papéis que você ocupa. Isso você precisa exercê-los, né? Assumir, dar conta daquilo que diz de você mesmo, diz respeito a você mesmo. Porque se você não ocupar, aí tua vida vai virar uma confusão, porque os outros vão querer tomar conta da tua vida.
E o que mais tem são pessoas tomando conta da nossa vida, né? E é o que a gente vê. Me recordo uma vez, foi minha primeira paróquia, só que eu não era pároco, não. Me recordo que eu estava chegando na paróquia, o telefone tocou e eu atendi. E minha voz sempre foi muito baixa ao telefone. E a pessoa dizia assim, olha, quem está falando? E eu sempre pergunto, devolvo, né? Com quem você deseja falar? Não, eu quero só dizer o seguinte, esse padre novo que chegou, né? Na época era diácono, esse diácono novo que chegou, vai ter um casamento aqui na paróquia e eu gostaria que não fosse ele que fizesse, não. Eu quero que o padre faça, o padre titular da paróquia, né? Porque eu não fico a cara. E desculpe a expressão, mas foi isso que eu ouvi ao telefone, né? É uma pessoa que não me agrada o jeito, a cor dele. E eu falei assim, gente, quem será essa pessoa, né? Perfeitamente, perfeitamente. Pode deixar que eu vou repassar isso ao, ao vigário, né, ao padre. E é lógico que a pessoa acabou dizendo qual que é o nome dela, fala assim, agora sim, agora eu sei quem é, e a tendência seria assim, vou me afastar, vou ficar remoendo, vou ficar com raiva de fulano. Não, vou fazer amizade com fulano. Vou fazer amizade e vou deixar até o momento que fulano falou, nossa, não sabia que o senhor era tão bom, que o senhor era assim. E foi justamente o que aconteceu. Porque mais tarde eu me tornei também professor nesta cidade. E fui professor dos filhos dela. E os filhos gostavam muito de mim. Então, eu acabei dizendo assim, aquela vez que você ligou na casa paroquial, quem atendeu fui eu. Nossa, me desculpe, mas não é assim. Não, tranquilo, tranquilo. Só gostaria de dizer assim, olha, nem sempre as melhores embalagens vêm os melhores perfumes, né? Da mesma forma na nossa vida. Então nós temos que acreditar em nós mesmos e deixar com que as coisas passem e não faça sentido mais na nossa vida, né? Com a finalidade de estimular o desejo de perdoar, nós podemos pensar nos nossos bate-papos futuros, né? Sobre a questão do corpo que sofre, a fadiga que nos causa, né? As pessoas que nós vamos levando nas nossas cabeças, na nossa cabeça, males que atingem o emocional, os ressentimentos, o sentimento de culpa, a traição, então tantos outros males que vão nos afetando, né? Então a gente fala assim, olha, é, a Márcia está dizendo assim, a pessoa deve ter levado um susto, né? Realmente ela levou. Eu sempre sou daquela forma assim, eu não sou muito de guardar as coisas não, né? Que eu tenho que falar. Eu remou nesse sentido assim, eu guardo uma forma de fazer uma intervenção que marque a pessoa pro resto da vida, não porque ela me maltratou, mas para ela pensar de que possivelmente ela não pode ter essas atitudes com outras pessoas que virão, que não é assim que deve ser vista a pessoa, né? Embora para mim não fizesse diferença nenhuma, né? Eu já me sei, já me conheço e sei que eu gosto, que eu não gosto e vivo dessa forma, né? Quem quiser não precisa nem agradar, né? Acho que quem precisa se aceitar e se amar sou eu mesmo. Os outros, as outras acolhidas, o abraço, a consideração dos outros nos deixa felizes, né? Nos acrescenta, nos dá força, mas eu nunca posso pensar de que eu preciso de tudo isso externo para poder me realizar internamente. Não é assim não. Eu tenho que ser realizado internamente para que o complemento, aquilo que vem externamente, seja um complemento. Mas que, independentemente desse complemento, eu tenho que ser feliz, enquanto eu mesmo, enquanto um eu, né, preenchido e conhecido, é, cheio de realizações, né? Então essa é a forma que nos faz realizar. E eu falo em uma forma da gente se realizar é sempre fazer aquilo que a gente gosta, né?
Falo que uma das coisas que eu gosto, de todas as que eu faço, né? Por exemplo, se perguntar assim, como padre, o que você gosta? Gosto muito de celebrar. Gosto muito de celebrar casamento, batizado. Não sou muito chegado em fazer encomendação, mas é minha obrigação, eu vou fazer encomendação. Se perguntar assim, confissões, eu gosto de atender, mas gosto de atender aquelas confissões que são objetivas. Eu fiz, eu xinguei 3 vezes, eu briguei com meu esposo, eu pronto. São objetivos. Por que se brigou, por que xingou, isso para mim não é essencial. Você veio ali buscar o perdão, pronto, ali. Então eu gosto dessas coisas mais objetivas. Eu não gosto dessas coisas de ficar dando volta. Da mesma forma, a objetividade nas reuniões e objetividade numa conversa, num bate-papo, é essa objetividade. Eu gosto muito. Né? Profissionalmente, o que você gosta? Gosto muito de dar aula, para uma sala de aula, gosto de dar palestra, gosto de atender os outros, ser psicólogo, de dizer para os outros, às vezes os outros ficam até assustados da forma que eu digo, daquilo que eles não estão enxergando, então gosto. E adoro viajar. Né? Você quer ver eu estar feliz? É pegar meu carro, ou com os outros, ou sem os outros, nada me amarra não, mas se eu falar assim, eu vou para o sul, eu pego meu carro e vou para o sul sozinho. Eu dirijo, não tem medo não, né? Ou de ônibus, ou de carro, ou de avião, mas eu gosto de fazer isso. É porque é o momento que eu estou comigo mesmo, né? Onde que eu posso transitar e me enxergar, né? Eu posso fazer amizade com outras pessoas, dialogar com outras pessoas, mas é o momento que eu vou estar sozinho comigo mesmo. Então isso é maravilhoso quando você faz isso, né? E gosto de andar à toa quando eu posso, né? Eu vou numa cidade, eu começo a andar e muitas das vezes entro em comércio, olho, vejo. Não sou muito de experimentar roupa, não, nem gosto. E nem gosto do pessoal em cima de mim também, não. De, olha, se precisar de alguma coisa, você me faz. Se precisar de alguma coisa, você me faz. Se precisar de alguma coisa, você fala perfeitamente. Você já falou que se eu precisar é só te chamar. Então você me deixa olhar as coisas tranquilamente, que você atrás de mim está me incomodando. Então, pronto, resolvi, caminho. Se a pessoa não gostou, não gostei, sofri muito, então dá licença, deixa eu ir em outra loja, porque esse é meu jeito. Eu não vou deixar de mudar teu jeito, porque se você gostou, não gostou. Então, é uma forma de viver a própria vida. É você se tornar você mesmo. E quando você se torna você mesmo, você fica muito leve, livre e solto. Essa é a proposta. E dificilmente as coisas vão te afetar quando você consegue fazer dessa forma. E as pessoas que conseguem te enxergar vão gostar de você do jeito que você é. Por quê? Elas enxergam aquilo que é o teu essencial e não aquilo que é periférico. Por quê? Olha, essa coisa de isso é antigo. As pessoas já usam outras máscaras e elas fazem de contas. Elas fazem de conta que são amigas, fazem de conta que considera, fazem de conta de que é verdadeira, faz de conta que está sendo transparente, faz de conta. E Jung fala assim: olha, todos nós carregamos nossas máscaras. E atrás das nossas máscaras se esconde a nossa sombra, aquilo que a gente não quer que os outros conheçam. Então, eu vou ficar aí me ludibriando com o jeito que o outro me apresenta. Daí nós terminamos com essa expressão que eu sempre falo. As pessoas não nos decepcionam. Nós que nos decepcionamos com a expectativa que nós colocamos nas pessoas. Pense nisso e vivamos a nossa vida na alegria e no serviço. Um abraço a todos, espero ter ajudado e vamos nos encontrando sempre. Antes eu posto aí nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença, aí a Márcia Braga, a Andréia
de Lobo Leite. André, tem que sair do confinamento, hein? Dá uma saidinha, vamos passear, usar álcool gel, máscara, mais uma, né? Que a gente sempre fala assim, que a gente, além dessa máscara, a gente carrega outra nossa internamente. Mas vamos sair, né? Um pouquinho desse confinamento nos espaços que nós temos mais confiança e conhecemos, né? Sem perder o zelo e o cuidado por nós mesmos. Se nós não nos amamos, quem vai nos amar? Um abraço a todos, muito obrigado, fique com Deus, bom trabalho, Sander. Da manhã estarei aí de volta, né? Marlene também. Bom trabalho a todos, bom almoço, fiquem na paz.